Fala, meu povo. Hoje é quinta-feira, gente. Já está terminando o mês. Estamos aqui, né, para mais uma leitura bíblica para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo, por favor. Deixe seu like para dar relevância, para que assim outras pessoas possam encontrar o meu canal, acessar esse trabalho e me ajudar divulgando. Hoje nós iremos ler e meditar um pouquinho na página 1080, parte A. O texto você vai encontrar em Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. A datação BOC está no dia 22 de outubro do ano 28 depois de Cristo. Este é o final da festa dos tabernáculos em Jerusalém, festa na qual Jesus participou, certo? É isto aí. Terminada a festa, ele ainda está em Jerusalém e os religiosos tentaram fazer uma armadilha para finalmente prendê-lo, capturá-lo, ter como acusá-lo, né? Diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Sempre que fala do Monte das Oliveiras, o primeiro ponto que eu quero que você medite, Jesus não ficava no erro, ele não ficava simplesmente na sombra das oliveiras. É que para chegar na casa do Lázaro, ele tinha sempre que ir para o Monte das Oliveiras. A aldeia de Betânia, onde morava Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, entre Betfagé e o Monte das Oliveiras, era uma aldeia bem simples, hoje ninguém localizou, mas esse é o local exato onde Jesus irá voltar, na casa do Lázaro. Tá? Vamos ver então aqui o que o texto diz. Ele foi para o Monte das Oliveiras e, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los novamente, né? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, né? Então Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles, ou onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É uma história bem conhecida e nós não podemos deixar de realçar os pontos mais importantes aqui dessa história. Não se trata de uma parábola, mas de uma história verídica que ocorreu, né? Bom, a primeira incoerência dos fariseus, dos religiosos de forma geral, que tinham pensamentos antagônicos, rivais, totalmente diferentes, mas que se uniam muitas vezes por um propósito maior, que seria se livrar do Senhor Jesus. Chegavam a se unir fariseus, saduceus e herodianos, ou elemitas. Então, a primeira incoerência deles é tentar falha em Jesus. A Bíblia diz que ele é verdadeiro Deus e salvação de todos. É mais ou menos o seguinte: eu estou em sua casa, eu tomo a sua casa para mim, eu quero o domínio de sua casa e quero te pôr para fora. É mais ou menos isso. É a religião, ou os religiosos, se tornando dono dessa coisa, colocando o Deus da religião para fora. Entendem isso? E isso sempre vai acontecer, porque depois que se torna a religião, se torna essa coisa de homem, na verdade Deus já está fora. Se você observar bem a história, o profeta precursor
do Senhor Jesus, do Messias, que era João Batista, que foi morto, vivia no deserto, né? Comendo gafanhotos, mel silvestre, vestindo roupa de animais, roupa de camelo, né? Não comia, nem bebia, ou seja, não tinha vida social. Porém, este profeta também era sacerdote. Jesus vem de uma linhagem de reis e sacerdotes. Maria não era somente da tribo de Levi, Maria era da linhagem de Arão, da família de Arão. A gente sabe disso porque a história da Isabel e do Zacarias, pais de João Batista, deixa claro que eles eram dessa família de Arão, descendentes de Arão. Logo, Maria, sendo prima de Isabel, fazia parte da mesma família. E José é descendente de Davi. O primeiro relacionamento entre essas duas tribos aconteceu na época de Moisés, aconteceu quando Miriam, irmã de Moisés, que é, no caso da tribo de Levi, da família de Moisés, da família de Arão, ela se casou com um homem da tribo de Judá, tá? Aquele que segurou a mão de Moisés junto com Arão, que se chamava Ur, né? Então, é isto. A primeira que a gente vê relato na Bíblia, tá? Primeiro caso. Queridos, então é nessa luta entre os homens que se assenhoraram das coisas de Deus e o próprio Deus, dono de todas as coisas, eles vêm com um negócio desse, né? Olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, foi surpreendida em ato de adultério. Aí diz que na lei de Moisés, ou na lei da Torá, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Onde isso está escrito? Surpreendente quando você vai ver a lei de Moisés e de repente descobre que não é bem assim que está escrito lá. Não é bem assim. O que está escrito lá é que em caso de adultério, aqui não se trata de prostituição, de prostituta cultural. Adultério é o caso em que uma mulher casada se envolve sexualmente com outra pessoa. Mas, porém, todavia, em todo caso, onde é que está o homem que estava se relacionando sexualmente com ela? Ah, não, era um rapaz solteiro, para ele não era adultério, era fornicação. É isso. Então, o fato dele estar se relacionando com uma mulher casada, isso não é crime. Ah, não era um outro homem casado, mas cadê ele então? Porque pela Torá, a morte seria para os dois. A morte só ocorre para um, quando é o caso de estupro. E esse um que morre é o homem, não é a mulher. Quando uma mulher é estuprada, a lei coloca isso como pena de morte. Isso é tão mal quanto você matar um outro homem. Ou seja, derramou o sangue de alguém, seu sangue deve ser derramado. Veja como Deus olha, né, essa questão da mulher. Outra coisa que o Senhor fez para valorizar as mulheres foi proibir que o homem se achegasse à mulher no período de menstruação. Hoje nós sabemos que a mulher fica totalmente desprotegida, vulnerável. Ela fica exposta a qualquer tipo de doença e ela pode ser transmitido para ela qualquer tipo de doença nesse período, se ela mantiver relacionamento sexual com quem quer que seja, e essa pessoa tiver qualquer doença, ela está sendo excluída. Então, nas mínimas coisas que Deus ordena, Ele faz para o nosso bem. Eu não vejo como a Torá está mandando matar só uma mulher adúltera aqui, deixando aquele que cometeu adultério com ela livre e isento de tudo. Aí você questiona como os homens se tornaram tão espertos para inventar coisas assim, para distorcer a palavra e reafirmar um sofismo, né? Algo que parte é verdade, mas parte nem tanto. Isso não acontece somente no espaço religioso. Como nós temos visto isso, principalmente no espaço, no cenário político, não é? Pessoas distorcem a lei, manipulam. Pessoas simplesmente não atentam para a justiça na hora de fazer as leis. Em nosso país, é uma vergonha, aberração, o nosso Código Criminal, né? Código Civil Criminal. É uma vergonha, tá? É uma mãe para quem é criminoso. Veja lá nos outros países que são chamados sérios, você vai entender o que eu estou falando. E aí, então, o que acontece é que a resposta de Jesus, ela é assim, simplesmente magnífica. Não tem uma descrição para isso. Ele nos ensina que
Nem sempre nós teremos uma resposta pronta para aqueles que querem nos questionar nossa fé, nosso posicionamento. Diante de algumas circunstâncias, eu e você jamais teremos respostas. E ele nos ensina o quê? Primeiro, mesmo não tendo respostas, eu não vou correr disso. Eu vou esperar o meu Deus Pai. A resposta virá de Deus sempre que eu não tiver resposta. A segunda coisa é, nem sempre Deus vai responder sim ou não. Às vezes o Senhor se cala e eu não vou correr, nem vou enlouquecer por isso. No Velho Testamento, o sumo sacerdote usava duas pedras, Urim e Tumim, para questões que exigiam uma rápida resposta. E então ele soltava essas pedras, tá? Então, você vai pirar se Deus te disser não, ou se ele simplesmente não responder nada? Ou vai aprender esse exemplo de Jesus? Pacientemente, baixou, foi escrevendo no chão. E eu quero até observar aqui, o que será que ele estava escrevendo no chão? Será que estava fazendo isso assim à toa? Não, vou escrever um pouquinho aqui, esperar. Eu não creio que fosse assim. Porque foi exatamente isso que fez com que eles desistissem de apedrejar a mulher. Primeiro, o fato de Jesus não responder nada, inicialmente. E segundo, o que ele estava escrevendo. Porque acontecia mais ou menos assim. Quando alguém era acusado de um crime, então tinham 2 ou 3 testemunhas que tinham que acusar aquela pessoa, e essas 2 testemunhas ou 3 tinham que ser as primeiras pessoas a jogar pedras nessa mulher. Provavelmente, entre esses 2 ou 3 que vieram acusar essa mulher, estava o sujeito com o qual ela se deitou, com o qual ela foi flagrada em adultério. Então, provavelmente, o que Jesus estava escrevendo no chão devia ser algo relacionado a esta pessoa. Jesus desmascarou aquela fraude, desmascarou eles, né? Desfez aquela fraude. E, finalmente, então, quando eles, como os acusadores não jogaram pedra, ninguém mais jogou. Quando Jesus disse, se vocês não tiverem pecado, quem não tiver pecado, atirei a primeira pedra. Eles foram saindo um a um. Jesus voltou a escrever no chão, novamente. Aquela mulher, a atitude dela foi justa, correta, ela não foi embora. Ela podia ter olhado para um lado, para o outro. Rapaz, foi todo mundo embora, eu vou também. Não, queridos. Eles estavam aí diante de alguém que foi escolhido para fazer um julgamento. Jesus. Geralmente essas coisas aconteciam na porta da cidade, né? Jesus estava ensinando no templo, mas isso acontecia geralmente na porta, na saída da cidade. E aí a recomendação de Jesus foi o seguinte: olha, eu também não te julgo, não te condeno, né? Mas Jesus diz o seguinte: agora vá e abandone a sua vida de pecados. Você está disposto a abandonar o seu pecado? Muitas pessoas dizem, o pecado não me abandona. Bom, o pecado não tem um raciocínio lógico perfeito. O pecado não é uma pessoa. Não. Não. É você que tem que abandonar o pecado. Sou eu que tenho que abandonar o pecado. E não o contrário. Amanhã tem mais. Comente Bíblia para mim e para você, se o Senhor nosso Deus nos permitir.